E aí, essa galera? Meu nome é Ellen Aparecida, eu sou graduanda no curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E esse vídeo é um oferecimento professor doutor Luiz César Rodrigues, que ministra as aulas de Química Geral no nosso curso. Bom, esse vídeo será sobre a atmosfera da Terra e as regiões externas da atmosfera. Primeiramente, vamos entender o que é a atmosfera. A atmosfera nada mais é do que uma camada de gases que envolvem a Terra. Esses gases, eles não se dissipam pelo universo devido à força da gravidade, que já é algo conhecido por nós. Essa atmosfera, ela é subdividida em camadas, 5 camadas necessariamente, que são elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Além dessas, ainda temos as áreas de descontinuidade, que são a tropopausa, estratopausa, mesopausa, termopausa, ozonosfera, ionosfera, homosfera e heterosfera, e a camada limite planetária. E aí, você pergunta, mas como essa atmosfera se formou? A atmosfera da Terra, ela foi formada devido à remoção de gás do próprio planeta. Um processo no qual gases como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e nitrogênio, e também o vapor de água, que não é um gás, foram liberados do interior da Terra por meio das emissões dos vulcões. E também houveram outros processos. Então, e aí você também pergunta, qual a utilidade da atmosfera? A atmosfera é algo bem importante para o nosso planeta, porque ela ajuda na manutenção da vida da Terra. Como isso? Uma das coisas principais que ela faz é absorver a radiação ultravioleta. Além disso, ela também aquece a superfície da Terra por meio da retenção de calor, que é o conhecido efeito estufa. E também reduz os extremos de temperatura entre dia e noite, fazendo com que nós não tenhamos dias extremamente quentes e noites extremamente frias. Além disso, ela também evita que meteoritos ou fragmentos rochosos que orbitam o espaço adentrem no nosso planeta, fazendo assim com que, antes de chegar aqui, em uma de suas camadas, eles se fragmentem por meio de uma combustão e não acabe, de certa forma, prejudicando o nosso planeta. Então, como eu havia citado, a atmosfera é formada por gases. Quais são esses gases? Bom, em sua maioria está o nitrogênio, que representa 78% do volume da atmosfera. O nitrogênio, ele absorve pouca quantidade de calor proveniente do Sol. Em segundo lugar, nós temos o oxigênio, que representa cerca de 21% do volume da atmosfera. O oxigênio é o gás que possibilita a nossa vida aqui na Terra e forma também o gás ozônio na atmosfera. Em terceiro lugar, nós temos o argônio, que representa cerca de 0,93% apenas do volume da atmosfera. O argônio é considerado um gás inerte, porque ele não reage com outros gases que estão presentes aqui na atmosfera e também pode ser encontrado em sua forma pura. Em quarto lugar, nós temos o gás carbônico, que representa cerca de 0,039% do volume da atmosfera. O gás carbônico é encontrado na atmosfera em decorrência do processo de respiração dos seres vivos.
e também pode ser proveniente do processo de combustão. Bom, além desses, né, tem também na nossa atmosfera o gás neônio, o metano, o hidrogênio, o ozônio e o hélio. Uma parte considerável também, que representa 4% do volume atmosférico, é o vapor de água, que não é um gás, mas é muito importante porque ele influencia diretamente nas dinâmicas das temperaturas médias do planeta, porque consegue absorver e emitir calor para a atmosfera. Bom, logo no início também, na apresentação do que é a atmosfera, foi falado que a atmosfera é dividida em camadas. É importante salientar que essa diferenciação entre as camadas acontece de maneira gradual, porque a atmosfera é um meio muito fluido. Então, não tem como ter certeza de onde uma camada começa e onde acaba. Mas vamos já falar sobre cada uma. Bom, a primeira a ser falada será a troposfera. É a camada que se estende da superfície da Terra até a base da estratosfera. Corresponde a cerca de 80% do peso atmosférico. É a camada em que nós conseguimos respirar, ok? Ela tem uma espessura média entre 12 quilômetros a 17 quilômetros nos trópicos e 7 quilômetros nos polos. Na sua base está a camada limite planetária, que foi citada anteriormente, né? Essa camada limite planetária, CLP, ela mede em torno de 1 quilômetro. Nela, os efeitos da superfície, como o ciclo diurno de aquecimento e resfriamento, são muito importantes. O que destaca a CLP das outras regiões é a turbulência atmosférica e seu efeito de mistura. Acima da CLP, o escoamento atmosférico é laminar, ou seja, não é turbulento. O ar desliza em camadas, exceto o movimento turbulento, que é encontrado nas nuvens conectivas. Falando um pouco mais sobre as nuvens, em geral, a base das nuvens é uma inversão térmica. Os poluentes atmosféricos são difundidos pela turbulência dentro da CLP e transportados a longas distâncias, até encontrar uma região de ocorrência de nuvens de grande desenvolvimento, que possam ser transportadas até a troposfera superior. A segunda camada a ser falada aqui é a estratosfera. Ela é caracterizada pelo aumento de temperatura em decorrência do aumento de altitude e pelos movimentos horizontais do ar. Ela encontra-se a aproximadamente 7 e 17 ou até 50 quilômetros de altitude, aproximadamente. Tem pouco vapor de água e, como a mesosfera, que é outra camada a ser tratada, a temperatura aumenta com a altitude até a região limítrofe, que é a estratopausa. Nessa camada também é onde os aviões e os jatos circulam, porque é uma camada que tem mais estabilidade. E também é onde a camada de ozônio começa a dispersão da luz. A terceira camada da atmosfera é a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura, diferentemente da estratosfera, ela diminui com a altitude. Essa é a camada atmosférica onde há uma substancial queda de temperatura. Ela pode chegar até a menos 90 graus Celsius em seu topo. Essa camada está situada entre a estratopausa em sua parte superior e a mesopausa em sua parte superior. Entre 50 a
85 km de altitude aproximadamente. É na mesosfera onde ocorre o fenômeno de aeroluminescência das emissões da hidroxila e é nela onde há combustão dos meteoroides, que foi onde eu falei que quando fragmentos rochosos tentam invadir o nosso planeta, né, acabam passando por um processo de combustão em uma das camadas. É nessa camada onde isso acontece. Bom, a quarta camada a ser tratada é a termosfera. Na termosfera, a temperatura aumenta com a altitude. Ela está localizada acima da mesopausa e sua temperatura aumenta muito rapidamente com a altitude, porque é onde a densidade das moléculas é tão pequena que se movem em trajetórias aleatórias, onde elas se chocam raramente. A temperatura média da termosfera é de 1500 graus Celsius, mas a densidade é tão pequena que a temperatura não é sentida normalmente. Sua espessura varia entre 350 a 800 km, dependendo da atividade solar. Embora sua espessura seja tão pequena quanto 80 km em suas épocas de pouca atividade solar, é a camada onde ocorrem as auroras boreais, né, que nós conhecemos, e é onde orbita também os ônibus espaciais. Bom, chegamos então à nossa quinta e última camada, que é a exosfera. Ela localiza-se aproximadamente entre 500 km e 800 km de distância da superfície. Nessa camada, o ar é muito rarefeito e quase não há presença de outros gases atmosféricos, com exceção do hélio e do hidrogênio. A temperatura dessa camada chega a atingir os 1000 graus Celsius. Bom, é a camada mais externa, né, da Terra, como foi falado. Ela se estende desde a termospausa para até o espaço exterior. Nessa camada, as partículas estão tão distantes que podem viajar centenas de quilômetros sem colidir umas com as outras também. Uma vez que essas partículas colidem, né, que é raramente, a exosfera não se comporta como um fluido, né? Essas partículas que se movimentam livremente seguem também trajetórias retilíneas, que podem migrar tanto para dentro quanto para fora da magnetosfera ou da região de atuação do vento solar. A exosfera é composta principalmente por hidrogênio e hélio. Bom, teve algo que foi citado rapidamente, mas que tem uma importância muito grande, que é a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma cobertura de gás ozônio, né, presente na estratosfera, entre 25 km de altitude, mais ou menos. Ela protege o planeta das radiações ultravioletas que são mandadas por nosso amigo Sol, né, e são prejudiciais aos seres vivos. A camada de ozônio, ela concentra 90% das moléculas desse gás, né. É uma camada muito importante, é essencial, na verdade, para a vida na Terra. E eu achei muito relevante falar um pouco mais sobre ela. Então, falemos rapidamente então sobre as áreas de descontinuidade. Primeiro temos a tropopausa, que é a camada intermediária entre a troposfera e a estratosfera, situada a uma altura média em torno de 17 km sobre a linha do Equador. A segunda é a estratopausa, que é a região limítrofe entre a estratosfera e a mesosfera, e onde a temperatura pode aumentar conforme a elevação da altitude, marcando o início da mesosfera. A terceira é a mesopausa, que é a região da atmosfera que determina o limite entre a atmosfera, com a massa molecular constante,
de outra onde predomina a difusão molecular. A quarta é a termopausa. Pode ser chamada de termopausa ou exobase, que é a região limítrofe entre a termosfera e a exosfera. Fisicamente, toda radiação solar incidente atua abaixo da termopausa, mas pode ser negligenciado, quando é considerado a exosfera, onde a atmosfera é tão tênue que os fenômenos decorridos aí praticamente não são percebidos. Nós temos também outras camadas, como a ozonosfera, que é uma zona contida dentro da estratosfera, onde há uma enorme concentração de ozônio. Temos também a ionosfera, que é a parte da atmosfera ionizada pela radiação solar. Temos a homosfera e a heterosfera, que são definidas pelo fato de que os gases atmosféricos estão ou não bem misturados. E temos a camada limítrofe planetária, que é a parte da troposfera que está mais próxima da superfície terrestre e é diretamente afetada principalmente pela difusão turbulenta. Bom, algo importante a ser tratado sobre a atmosfera também são suas propriedades físicas. Bom, a pressão atmosférica média ao nível do mar é de cerca de 1 atm, igual a 101,3 kPa, igual a 14,7 libras por polegada quadrada, igual a 760 milímetros de mercúrio. A massa atmosférica total é de 5,1480 vezes 10 elevado a 18ª quilogramas, cerca de 25% inferior ao que seria calculado ingenuamente a partir da pressão média ao nível do mar e da terra, de cerca de 51.007,3 megahectares. A densidade e massa. A densidade do ar ao nível do mar é cerca de 1,2 kg por metros cúbicos. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até um próximo. Beijo.